Bom, falar sobre o filme da Barbie, né? Quantas contradições, antagonismos, dores e quantas perplexidades. E também quanto preconceito nosso, né? Dos cristãos para falar sobre a arte, sobre a cultura que aí está na nossa frente. Então, nosso 5.5 dessa semana, vamos aprender coisas a partir do filme da Barbie. Aquilo que nós podemos, né, conferir segundo as Escrituras e trazer para nós uma direção, como enfrentar a cultura pop dos nossos dias, sem sermos preconceituosos ou sermos desconectados da vida. Então vamos falar sobre a Barbie? Esse é o 5.5, né? E eu sou o Gálvaro Júnior, tenho uma alegria de estar com você para falar desse tema tão bacana, que é o filme da Barbie. Confesso para vocês que quando a gente foi parar, né, para fazer em uma das nossas séries uma reflexão sobre filmes, quais são as mensagens que podemos aprender a partir da cultura pop, muita gente ficou pensando, será que é possível trazer uma reflexão bíblica a partir do filme da Barbie? Pois é, nós nos dispomos a meditar, assistir o filme, meditar e propor uma reflexão bem bacana. E essa é a nossa temática do nosso 5.5 dessa semana. Eu quero começar lendo um texto de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, esse é um texto de Paulo falando a respeito do discernimento espiritual, a respeito de todas as coisas. Então, quando a gente olha para levar o Evangelho, né? Quando a gente se dispõe a sermos instrumentos de Deus para comunicar a virtude de boa notícia para todos os povos, para todas as pessoas, nós precisamos não apenas aprender a fazer a reflexão, né? A leitura da hermenêutica do texto bíblico, mas também ter a hermenêutica da cultura, do momento, da circunstância e da audiência para a qual falamos. E quando a gente para meditar, né, sobre toda a cultura pop, ela é um traço do clamor, da angústia, da dor das pessoas. Sem dúvidas, as artes são uma pista para nos levar a entender a dor e o clamor do povo dos nossos dias. Quando a gente olha, né, para as artes do tempo de Bach, Beethoven, Mozart, Shakespeare, Michelangelo, quanta beleza, não é verdade? Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma peça num museu onde você vê lá as pinturas ou a arquitetura, né? A Art Deco, né? O momento da arquitetura clássica, o gótico ou o pós-modernismo, coisas que estão aí. Todas essas expressões da arte revelam um pouco do seu criador. Ou seja, as artes são uma maneira da gente entender como levar o Evangelho à nossa geração. E olhando para os nossos dias, né, nós vamos entender o quê? Que toda criação, toda coisa criada leva os sentimentos, a mensagem do seu criador. Na verdade, quando a gente vê uma música, ela tem uma percepção de quem a escreve a respeito da vida. Seja apenas para dizer, olha, eu estou fazendo música para ganhar dinheiro, essa é a percepção dele, então ele vai cantar aquilo que às vezes dá aquela música chiclete, né, para fazer sucesso. Ou aquele que quer mudar o mundo, aquele que quer falar do amor, aquele que quer falar do romance, e ele escreve uma canção, uma poesia para dizer tudo isso. Sem dúvida, nos nossos dias, para a gente se conectar com as pessoas, os filmes, as séries, os streams, os cinemas, falam conosco coisas que precisamos estar atentos. E quando a gente é levantado por Jesus para levar essa mensagem, nós precisamos entender como nos conectar, como trazer a resposta que a geração tanto anseia. A gente viu Jesus fazendo isso. A mulher que estava carregando água, ele falou sobre água, não é verdade? Então, quando uma multidão que estava faminta, ele fala sobre o pão. Quando ele está falando
com pastores, ele fala sobre ovelhas. Então ele é alguém que se conecta àquilo que é necessário. E levar a mensagem adentro das culturas, a primeira coisa que a gente tem que aprender é: nenhuma cultura é neutra. Tudo tem uma maneira de pensar por trás daquilo que é apresentado para nós. Pensamos no C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor cristão que escreveu lá as histórias de Nárnia, né? E ele fala a respeito do Evangelho, ele prega o Evangelho naquilo que é conhecido da literatura fantástica, né? Ele leva uma linguagem para comunicar um valor do reino, do leão, e assim como C.S. Lewis era um cristão e levava a sua mensagem de maneira alegórica, muitos outros, nas suas percepções religiosas, nas suas percepções ideológicas, vão também levar para isso. Portanto, quando a gente olha para as coisas criadas, para os filmes, para as séries, nós vamos observar esse tipo de reflexão na parte de quem escreve, né? Mas nunca podemos tirar de vista que nós vivemos em um mundo caído. E esse mundo caído vai produzir coisas para cegar o entendimento daqueles que querem conhecer a luz de Cristo. É isso que a Bíblia diz: o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Cristo. Isso não é novo e nós temos um inimigo. O moral da história da Barbie, precisamos entender, né? Para entender, toda história tem sua moral, não é isso? Quando as pessoas dizem, qual a moral da história? A moral da história é quando a gente para assistir o filme e pensar qual é a mensagem central. Quando a gente olha de forma assim muito rápida, a gente vai dizer, não, ele está falando sobre o patriarcado estereotipado, né? Essa é uma grande crítica da Barbie a respeito dos nossos dias, né? Dos criadores da Barbie. Mas não é só sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre duas personagens importantes que não aparecem muito no filme. A Ruth, que é a criadora da Barbie, a dona da Mattel, e a Glória, que é a mulher que leva a Barbie para o mundo dos homens, o mundo real, a partir das dores dela quando ela volta a brincar na boneca. Então, a moral da história precisa lembrar quando a Barbie foi criada. Eu vou colocar aqui um slide que mostra... A Barbie foi criada nessa época, 1959, né? Onde pós-guerra, primeira década depois, na Segunda Grande Guerra, as mulheres foram convidadas, foram convocadas. E esses eram os slogans, né? Você pode, né? Nós podemos fazer, faça o trabalho que ele deixou para trás. Os homens estavam na guerra e precisavam das mulheres ocupar o espaço. Então, o governo americano, né, fez uma grande propaganda, uma grande campanha para as mulheres ocuparem o espaço de trabalho que tinham sido deixados pelos homens. O problema é que a guerra acabou. E aí nós vamos ver outro slide aqui. E aqui a gente tem, né, a Marilyn, que é aquilo que depois foi colocada, e nós temos a mulher que foi colocada como uma divulgadora de venha fazer o trabalho, né? E aqui a gente tem a história da Norma Jean, que é a mulher por trás do ícone, né, da Marilyn Monroe. O que isso tem a ver? Quando a gente começa a entender o momento em que a Barbie foi criada, ela foi criada para fazer um contraponto. Ela foi criada para dizer, meninas, vocês podem ser quem vocês quiserem ser. Vocês não precisam voltar para a cozinha, vocês não precisam restringir a sua vida apenas para a questão de ser mãe e ser esposa. Você pode ser uma profissional de sucesso. Por isso que a gente vai ver a Barbie astronauta, a Barbie presidente, a Barbie promotora, a Barbie operária. Tudo isso tem um objetivo de levar a sociedade a uma reflexão. E é isso que o filme da Barbie propõe, uma reflexão completa sobre o papel do homem, o papel da mulher, dentro do ambiente de trabalho, dentro da família e dentro de uma realidade em que a vida é finita, a finidade da vida. Isso vai levar a gente para a reflexão. Portanto, continue conosco, eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana muito especial em que a gente vai falar desse personagem, desse filme, que vai te ajudar muito. Vamos aprender ainda mais sobre o filme da Barbie.
Venha estar conosco todos os dias, às 5 horas, uma nova reflexão. Deus abençoe.